Boa noite a todas as pessoas aqui na sala. Em respeito aos que chegaram no horário, a gente vai começar, mesmo com uns minutinhos de atraso, e quem vai chegando vai nos acompanhando aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Marisa, sou diretora de integridade aqui da Controladoria Geral do Estado, e em nome da CGE, quero dar boas-vindas a todo mundo que está participando da nossa segunda aula do Prêmio Honestidade nas Escolas, sexta edição de 2024. Quero fazer uma saudação especial ao professor Daniel, nosso parceiro aqui nesse projeto, e a professora Jennifer, que vai, que vai pilotar a nossa aula de hoje. Agradecer também a todos os professores que estão aqui agora e a todos os professores que estão com a gente no curso e que vão ver essa aula depois gravada, né? Já respondendo as primeiras perguntas, ela vai ficar gravada e vai ficar disponível na plataforma, assim como a primeira Gente, aula. sim. Eu queria só fazer alguns esclarecimentos em relação ao prêmio, aproveitando os professores que estão aqui, né? E a gente tem recebido alguns questionamentos nesse sentido. Ao que tudo indica, o edital deve ser assinado essa semana e publicado essa semana, com as datas das inscrições iniciando em 12 de setembro até 18 de outubro. A gente está com tudo pronto para o prêmio, trabalhamos bastante para isso. Vocês não conseguem ver aqui atrás de mim, é porque minha tela está desfocada e eu não consegui tirar. Eu acho que eu passo a mão aqui, dá para ver. Tá a premiação, o troféu, a nossa mascote, nossa filhotinha Catarina, que vai visitar vocês aí em algumas escolas, que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho mais de perto. A gente não vai em todas, obviamente, seria impossível. A gente vai em algumas selecionadas junto com a educação, para a gente apresentar a mascote Catarina, a ideia do prêmio, o tema do prêmio e incentivar vocês e as crianças a participarem do prêmio. Então, de forma bem breve, é isso. Boas-vindas, que a gente tenha mais uma noite bem produtiva. Passo a palavra então para o Daniel, que vai ser o piloto aqui da noite. Muito obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado, Marisa, a todo o pessoal da CGE, né? A gente está bem feliz aí, tá caminhando com a capacitação. A gente tem aí a super participação da Jennifer, que topou logo que eu fiz o convite, e não tem como, né, a gente ver um prêmio desta natureza e tudo aquilo que a gente quer compartilhar com vocês para que vocês possam levar aí para os alunos, para essa criançada de Santa Catarina, algo que eu particularmente considero bastante importante. E o tema de hoje, eu acho que ajuda a gente, para aqueles que já passaram ali pelo conteúdo da capacitação, para a gente dar um fechamento da ideia do que a gente tentou passar na capacitação, mas ao mesmo tempo para abrir as possibilidades que vocês têm de trabalhar aí quando sair o edital do prêmio com as crianças, né? De trabalhar nesse contexto que é essa provocação da criança como guardião escolar. E a gente vai partir hoje de uma fala sobre valores que é super rica, super importante. Jennifer, novamente, muito obrigado por topar. Assim, a Jennifer foi, gente, uma agradável surpresa. Eu a conheci recentemente através de uma amiga em comum, e a gente vai descobrindo como tem pessoas maravilhosas, Brasil afora, trabalhando aí com coisas tão bacanas. Então, Jennifer, obrigado. Só para combinar com nossos participantes aqui, com todos vocês, a gente vai ter a fala da Jennifer, vocês podem interagir no chat, e aí, na medida do possível, durante ou ao final, ela vai também conversando com vocês sobre as dúvidas, provocações que eventualmente surjam. Depois eu vou tentar fazer uma fala de fechamento, até para a gente casar com o nosso conteúdo, para quem ainda não passou pelo conteúdo, para também pintar um pouquinho de curiosidade, não deixem de acessar lá o Moodle. E, por falar em acesso ao Moodle, né, ao final a gente vai dar umas dicas aí para quem ainda não conseguiu, ou para quem está lá e teve alguma dúvida, sobre o acesso ao nosso conteúdo, tá? Então, Jennifer, está contigo. Até vou deixar para você se apresentar, eu acho sempre mais bacana quando o próprio convidado, a convidada se apresenta, né? Então, fica à vontade. Obrigado, Jennifer.
Boa noite a todos. Em primeiro lugar, né, quero agradecer imensamente por esse convite, né, de participar dessa capacitação, desse prêmio, né, Honestidade nas Escolas. Agradecer ao Daniel, né, da UDESC e a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. É um prazer enorme estar aqui. Também é uma surpresa muito legal ter conhecido o Daniel e estar aqui com vocês. Então, me apresentar muito rapidamente, né, meu nome é Jennifer Azambuja de Moraes. Eu sou professora aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Ciência Política, doutora aqui pela casa em Ciência Política, e minhas áreas de pesquisa, elas são cultura política, redes sociais com juventude, né? Então, a gente faz várias pesquisas com jovens aqui no sul do país, nas 3 capitais do sul do país, né? Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Então, acho que até por isso, né, que o Daniel acabou chegando até mim. Então, nesse momento, além de professora, eu sou pesquisadora do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina, o NUPESAL, que é aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sem muitas delongas, eu vou já aqui compartilhar minha apresentação, tá, com vocês, que eu espero que dê tudo certo. Não sei se vocês estão visualizando, mas me avisem. Estão? Só vou testar para ver se quando eu troco de slide, vocês veem a troca de slide. Bem? Tudo certinho. Tudo certo? Tá, perfeito. Qualquer coisa me interrompa, tá, Daniel, se eu passar muito do tempo, porque é normal a gente falar demais. Bom, mas então eu queria iniciar, né, fazendo um questionamento, né, para quem está aqui presente, né? Por que falar, né, de cidadania na formação da juventude? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, assim, se algum professor que estiver aqui quiser falar por que dessa importância de trabalhar a cidadania na juventude ou na escola, estou a todos os ouvidos, ou pode também colocar aqui no chat, se alguém quiser se arriscar, é claro. Ou se já trabalha, né, cidadania dentro da sala de aula e qual é a importância disso. Ninguém, pessoal. Podem escrever, não tem problema. Qual é essa necessidade que nós temos, né, de trabalhar uma temática tão importante em sala de aula? Acho que o pessoal está um pouco tímido, então vou começar com aquilo que eu acho que é importante e vocês podem me interromper, tá? Então, por que a gente considera que é tão importante, né, falar de cidadania na formação da juventude? Primeiro, para manter, né, o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais inclusiva e, claro, uma sociedade mais democrática, né, a partir do desenvolvimento da consciência crítica, que é uma função e o papel mais desenvolvido por todos nós professores em sala de aula, né? A gente tentar desenvolver essa consciência crítica que é fundamental ao processo de construção da cidadania. Então, para além de se entender, para que esses jovens, além de eles entenderem o que são direitos e o que são deveres, entenderem que a cidadania também faz parte da promoção de valores democráticos, faz parte da responsabilidade social, faz parte da responsabilidade coletiva de ser alguém que está dentro de uma sociedade, né? A cidadania hoje, a gente não pode falar dela sem falar, né, no mundo digital, então, principalmente falando de juventude, a cidadania é importante de ser falada para se fortalecer o sentimento de pertencimento. Muitos jovens estão cada vez mais se sentindo não pertencentes à sociedade, né? Então a gente precisa mostrar a cidadania nesse sentido de trazer o jovem para a nossa sociedade, para que ele se sinta pertencente e que ele também é responsável, né, para se preparar para os desafios globais, especialmente, bom, falando aqui de Porto Alegre, mas todos nós estamos enfrentando isso, principalmente em momentos como enchentes, incêndios, enfim, falar sobre o meio ambiente, sobre o clima. Então, sobre esses desafios globais, é por isso que é fundamental, né, nós estarmos falando, então, sobre cidadania, né, na escola. Então, por isso, né, eu quero trazer
para a nossa fala de hoje, né, discutir que, para além de questões de direitos e deveres que os jovens têm que ter como cidadãos, mostrar que a gente precisa falar sobre valores, crenças, atitudes e comportamentos, e especialmente o mundo digital dentro da sala de aula, que é um espaço, a escola, né, um agente socializador fundamental e um espaço privilegiado para formar cidadãos conscientes. Nisso, eu separei, então, a minha fala em 3 partes. Primeiro, falar sobre quais valores e como devemos abordar com os jovens para que sejam cidadãos conscientes e críticos. Segunda parte, falar sobre o papel da internet, especialmente das redes sociais, na formação da juventude, além dos impactos das fake news. E terceiro, trazer alguns dados sobre jovens coletados aqui no Sul, né? Eu vou trazer hoje para nós debatermos os últimos dados que nós coletamos em Porto Alegre em 2023, tá? Mas eu tenho outros dados também que foram coletados, como eu falei, em Florianópolis e Curitiba. Então, para iniciar, né? Quais são esses valores e como nós devemos abordar com os jovens para que sejam cidadãos conscientes críticos, né? Se nós estamos falando de cidadania, não temos como fugir, nós estamos falando de democracia. Então, quais são os valores fundamentais que estão relacionados com essa vivência em um país democrático, né? Citar alguns: liberdade, igualdade, respeito às diferenças, justiça, solidariedade e responsabilidade, entre tantos outros, né? E demonstrar, né, que essa participação, que esse envolvimento enquanto cidadão, ele pode se dar através do voto, do diálogo aberto na escola. É fundamental mostrar, né, nesse espaço em que faz parte do dia a dia desse jovem, que esse espaço ele também é democrático, que ele precisa ser dialogado, que a construção da escola também vai se dar com a participação do jovem, né? O diálogo aberto na família, nos demais ambientes de socialização, né? Tanto igreja, bairro, alguma associação que o pai participe, enfim. E trabalhar, né, com projetos que vão trazer a defesa dos direitos humanos ou outros direitos que os jovens, né, considerem que também são necessários para esse entendimento do que é cidadania. Então, a gente precisa mostrar aos jovens que, através das ações coletivas, nós podemos conseguir promover mudanças significativas na sociedade, né, reforçando a ideia de que cada um pode ser agente da transformação. Um debate urgente, né? Vou retomar isso daqui, mas é um exemplo que eu vou trazer durante a palestra, essa capacitação, é que é importante falar sobre o meio ambiente, né? É importante falar sobre o clima. Então, como trazer para o jovem que, ao ele aceitar que ele é cidadão, ele se empoderar como cidadão, ele também vai estar influenciando num debate que é para falar sobre o futuro, né? E não só falando sobre um futuro político ou futuro da democracia, mas falando sobre o seu próprio futuro, futuro de preservar, né, o planeta, né, o seu país, a sociedade, enfim. Então, falar em cidadania é também falar em temas que estão toda hora, né, dentro desses aspectos importantes a serem debatidos com jovens. Mas como a gente pode abordar? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de como que nós podemos abordar isso em sala de aula, né? Especialmente em um momento que se quer distanciar tanto, né, a política da escola. É normal isso, né, em momentos de polarização. Mas eu quero trazer e reforçar que é importante, porque quando a gente está falando aqui em política, eu não estou falando sobre partido político, sobre eleição, sobre um político específico ou sobre ideologia. Eu estou falando sobre um debate relacionado ao meio ambiente, que é um debate político. Eu estou falando sobre bullying, que eu vou dar um exemplo, que é um debate político. Então, a gente precisa mostrar para o jovem que ser cidadão não está relacionado apenas àquela política que a gente tem de entendimento partidária, eleitoral, não. Que ser cidadão é fazer parte de uma sociedade e essa sociedade tem vários aspectos a serem abordados. Então, não afastar, né, esse debate que é tão importante, mas sim demonstrar quais são as questões necessárias a serem debatidas. Então, uma das possibilidades que eu trago aqui é elaborar atividades interativas a partir de dinâmicas em grupo que se simulem debates democráticos à criação de projetos de intervenção social. Esse exemplo, essa forma eu estou trazendo aqui para vocês, porque aqui em Porto Alegre,
eu trabalho com um projeto de extensão que é levar para as escolas a formação na base, né, que é formar eles enquanto cidadãos, né, para trabalhar aspectos que são importantes. E a gente trabalha com eles tentando elaborar alguma atividade no sentido de fazer um debate em que eles vão, em que eu vou fornecer materiais para eles, e eles vão ter que começar a formar discussões e argumentos, né? Então, por exemplo, um debate sobre a preservação do meio ambiente, né? Sim, a gente tem que preparar fornecendo materiais para os alunos, como materiais sobre mudanças climáticas, poluição, desmatamento, perda de biodiversidade, energia renovável versus combustíveis Queimadas agora. fósseis. Oi? As queimadas? As queimadas, exatamente. Trazer todos esses aspectos, reciclagem do lixo, que é algo que eles podem já fazer na escola, fazem, né? E a gente normalmente divide em grupos, né, em papéis. A gente dá um grupo o papel do governo, né, que vai pensar em políticas públicas. É claro, políticas públicas, uma palavra que, né, talvez não saibam, mas pensar em ações, né? A gente divide um grupo de pessoas que vão representar as empresas, que representam as indústrias, né, que precisam produzir e, ao mesmo tempo, é óbvio que vão poluir, mas como que elas podem se responsabilizar por isso e como elas devem trabalhar para que elas possam produzir o seu material e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Um grupo que traga as argumentações de ações, como ambientalistas e ONGs, o grupo dos cientistas, para nunca afastar a ciência, né, na formação desses jovens, né, que é o grupo que fornece dados, as comunidades locais, que são sempre os que vão ser mais atingidos, mais impactados, e criar critérios para esses debates com os jovens, né? Isso é bem, bem interessante de se fazer para trazer, né, abordar isso em sala de aula. Uma outra proposta é incentivar os alunos a criarem, né, conteúdos que promovam valores democráticos da cidadania, como principalmente com as redes sociais, né? Podcasts, vídeos, textos, publicações em redes sociais, né? Então, é muito importante dar essa possibilidade de incentivar os alunos a produzirem conteúdos que vão conscientizar. Então, vou trazer um exemplo para vocês, que são valores importantes que eu falei lá no início, né? Como o valor da tolerância e da liberdade, que são valores democráticos, né? Então, tolerância e liberdade de expressão, como que nós fazemos eles questionarem até onde vai a liberdade de expressão e o quanto isso não pode acabar se tornando uma intolerância? E aí eu trouxe aqui dois tópicos que podem ser trabalhados, né? No caso da tolerância, a gente pode trabalhar, por exemplo, tolerância aos imigrantes, né? Está se selecionando um público e mostrar para eles, assim, por que nós temos que ser tolerantes aos imigrantes, ou o que os imigrantes estando no nosso país pode ser feito, ou como que nós podemos ajudar eles, ou por que eles estão aqui. É sempre fazer eles se questionarem do porquê, né? Isso que é a formação do cidadão. Então, quando a gente escolhe o público-alvo, isso facilita bastante, né? E aí depois pode selecionar o formato, um vídeo. Gente, eles estão sempre com o celular, né? Em sala de aula. A gente tenta tirar, mas não dá. Então, a gente tem que utilizar como nosso aliado na formação deles para cidadão. Vão gravar um vídeo que eles sabem fazer muito melhor do que nós, eles já sabem como editar, ou gravar um áudio, ou fazer uma história em quadrinhos, que muitos têm essa característica, né, de conseguir fazer um desenho, ou fazer entrevistas com o público-alvo, textos educativos, posts em redes sociais, enfim. Uma outra temática que é muito importante de ser trabalhada, e que é interessante, que aí trabalha com a lógica da liberdade de expressão, que é um outro valor democrático importante, é a gente dizer até que ponto uma fala ela é liberdade de expressão ou ela é um bullying que eles podem sofrer todos os dias na escola, né? E essa é uma temática que está presente neles na escola, Então, o coleguinha falar alguma coisa que ele é bullying ou é liberdade de expressão? Ele tem o direito à liberdade de expressão, mas até que ponto essa liberdade de expressão dele não está te atacando, não está te ferindo, né? E aí vai mostrar para eles a eles recorrerem a materiais e terem esse senso crítico, né, para entender
até que ponto uma coisa é liberdade de expressão, até que ponto é um bullying ou é um crime, né? Que a gente não vai falar nessas palavras, mas algo que atinge eles todos os dias. E uma outra possibilidade de abordar isso é propor debates e reflexões sobre como as atitudes individuais podem afetar o coletivo, né? Como que é possível criar uma sociedade mais inclusiva e justa a partir do coletivo, para que eles não pensem só numa questão das suas necessidades individuais, mas como eles estão em sociedade e como eles são cidadãos, ou devem ser cidadãos, eles precisam pensar no coletivo também, né? Então, por exemplo, fazer debates sobre o consumo consciente, né? Pois uma ação individual de consumo pode afetar o meio ambiente e que vai afetar o coletivo, né? Fazer questionamentos como as minhas ações individuais podem contribuir para a desigualdade ou para a justiça social, quais são os exemplos de atitudes que podemos adotar no dia a dia para construir uma sociedade mais inclusiva, como podemos tornar o ambiente ao nosso redor mais acolhedor, né? Para pessoas de diferentes culturas, gêneros, religiões, classes sociais. E assim se criar cenários a partir de discussões em que a gente utilize casos reais, né? Então, as enchentes aqui no Rio Grande do Sul é um caso real, né? O que o consumo desenfreado pode levar às enchentes? São várias questões que levaram às enchentes. Mas, quando a gente vai para a rua e vê os bueiros todos ocupados, todos, não é ocupados, desculpa, mas os bueiros com muito lixo, né? Que consumo é esse que está indo parar na rua e está piorando a enchente, né? As queimadas, né, que foram faladas aqui, o que leva a isso? A gente pode tanto trabalhar com casos reais, como criar, né, fazer algo que eles possam refletir para produzir planos de ações. Eu vi aqui que vocês responderam, né? Acho que é a minha pergunta inicial, então vou dar uma lida aqui. É importante estudar cidadania na escola, pois auxilia a formar cidadãos conscientes, ativos e comprometidos para o bem comum. Isso, né? Foi uma das coisas que eu falei. Ótimo. E quando fala em bem comum, é exatamente o que eu estava falando agora com esse slide, né? Esse bem comum, ele vai estar relacionado sempre ao coletivo. Então, a gente tem que demonstrar para eles, né? Ensinar eles o quanto é óbvio que a gente tem que pensar nas nossas questões individuais, nas nossas necessidades individuais, mas que essas necessidades individuais não afetem, né, o coletivo. Então, o bem comum é importante. Uma das capacitações, idas às escolas que eu faço, uma das palestras que os professores, que as direções me pedem é justamente isso, mostrar para eles a questão do bem comum. Então, por exemplo, se na minha rua, na frente da minha casa, apagou, não tem a luz do poste, queimou a lâmpada, né? Eu tenho um problema na frente da minha casa, é um problema que, a princípio, ele parece individual, é o poste bem em frente à minha casa, né? Só que eu só estou me importando com esse poste que está na frente da minha casa. Se eu vou caminhar pela minha comunidade, pelo meu bairro, eu posso ver outros postes apagados. E ao invés de ser uma necessidade individual, é uma necessidade coletiva, para que eu chegue bem da parada do ônibus até a minha casa em segurança, né? Para que os meus vizinhos, né, meus familiares, cheguem bem da parada do ônibus até a minha casa. Então, por mais que seja também uma necessidade individual, ela é algo que também é coletivo, né? Então, demonstrar isso para eles, né? O bem comum é algo importante para quem é cidadão, né? Um pensamento importante para cidadão. Uma outra resposta aqui: necessidade dos nossos jovens aprenderem valores e habilidades necessárias para se tornarem cidadãos participativos e ativos na sociedade. Isso é importantíssimo, ser ativo, né? E aí, quando a gente fala o ser ativo, por isso que eu quis falar, é importante falar de política e trazer a política, mas não a política que seja partida, não só, pode-se falar, né? Mas eu não estou querendo dizer que a gente precisa falar de partidos, que a gente precisa falar especificamente de ideologias, não, a gente pode ir para esse outro lado, que é o bem coletivo, e ser ativo na sociedade. Eu não preciso ter um partido político específico para ser ativo na sociedade e participar, porque o jovem pensa, eu não tenho um partido político, a política é algo que é ruim, eu não gosto, não me interesso, e aí eu me afasto.
Quando eu me afasto, eu não quero ser cidadão. Mas não, para ser cidadão, eu tenho que ser uma pessoa ativa. E eu não preciso ter um partido político. Eu preciso fiscalizar, eu preciso ver o que tem, o que está faltando. Se está faltando a luz do poste da minha casa, a quem eu tenho que recorrer ou a quais pessoas eu posso me aliar, né, e fortalecer a minha luta, né? Então eu tenho que ser ativo, né? Isso que é importante também falar, é a questão do bem comum e de ser ativo, né, na sociedade. Bom, vou seguindo aqui. Então agora falar um pouquinho, né, sobre o papel da internet, das redes sociais, e falar bastante não, eu vou falar um pouco, porque depois eu vou trazer alguns dados, sobre fake news, né? Porque a gente tem que lidar com isso todos os dias. Então, não temos como falar mais sobre cidadania, sobre juventude, sem falar no papel da internet, né? Principalmente nas redes sociais, na formação dos jovens. Em 2015, quando nós aplicamos essa pesquisa com jovens nas capitais do Sul, em média, os jovens ficam conectados, né, utilizando a internet e as redes sociais 9 horas por dia, né, em média. Isso é muito, né? A gente sabe que eles dormem, que eles deveriam dormir, comer e estar na escola. Como que é 9 horas distribuídos nessas 24 horas? É claro que a gente sabe que eles estão conectados, mas não necessariamente 9 horas olhando aqui para o celular ou para a internet. Mas 9 horas, na percepção deles, chegar a uma média de 9 horas conectados é muito. Então, quer dizer que a gente não pode mais falar sobre cidadania, sobre juventude, sem falar, né, de redes sociais. Nós temos que entender que a conectividade e a participação, elas estão interligadas, então as redes sociais são possíveis plataformas para a participação cívica, para o ativismo e para o engajamento social, que são coisas que eu estava falando antes, tão importantes. E ao invés de eu ir para uma manifestação, e que posso ir, e que ótimo que eu vá, mas a gente sabe que o dia a dia das pessoas é corrido, então como mostrar para o jovem que eles podem participar nesse dia a dia tão corrido assim, né? Em reuniões ou coisas do tipo, que às vezes não tem tempo. É um tipo de participação que nós estamos vivendo agora, vendo como está nascendo, que é a participação cívica online. É eu debater, é eu participar, de abaixo-assinado, é eu levantar debates, é eu seguir hashtags, né? Então, isso é um tipo de participação e nós temos que mostrar para o jovem que ele pode fazer isso, né? Porém, é óbvio, há desafios, porque há uma superficialidade nas interações, né? A gente está lidando com isso. Há uma perda de contato pessoal que é muito importante para o processo de socialização de um jovem, né? Então, isso só vai afetar esse processo de internalização, né, de valores dos jovens. As redes sociais tanto são positivas como são negativas também. A gente precisa ensinar eles a utilizar de forma crítica, né? De forma a buscar informações, para que eles entendam, né, que não é só para entretenimento, mas é para se informar, que eles entendam que vão ter coisas que são notícias falsas, né, e aprender a como conferir elas, né? Saber que os jovens, normalmente, eles são muito mais... eles acabam sendo muito mais... um público-alvo muito mais atingido, né? Pelas fake news. Então, mostrar para eles. E pode se trazer casos reais, né, de problemas em que a fake news, por exemplo, enfraqueceu, né, enfraqueceu determinadas temáticas, como, por exemplo, as fake news durante a pandemia da Covid-19, né? São interessantes de serem trabalhados, um caso real, e se mostrar para o jovem como as fake news da pandemia da Covid-19 impactou no avanço, né, do vírus, por exemplo, pelo mundo, né? Já que foi um momento de muita desinformação, né? Então, mostrar para esse jovem, né, que as suas escolhas ao buscar informações são importantes. E começar dentro da escola, né, o que nós chamamos de literacia midiática, ou seja, uma educação midiática, né, que é capacitar os alunos a identificarem fontes confiáveis de informação, a serem céticos com relação às notícias sensacionalistas e descobrir como ferramentas, né, de verificação de fatos são importantes para checar as informações. Isso são coisas fundamentais dentro desse processo, né, de trazer a internet e as redes sociais
para a construção desse jovem cidadão, né, dentro da escola. Bom, agora, indo para a terceira parte da minha fala, né, até para não me estender muito, é trazer alguns dados para vocês, e que eu acho que esses dados, eles são, não é porque eu trabalho com eles, mas eu acho eles, assim, esclarecedores, desafiadores, muitas vezes eu me deparo com eles e não sei o que fazer, como lidar com eles, mas que eu acho muito importante. Então, novamente, esses dados, eles são do Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina, no NUPESAL, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O NUPESAL é coordenado pelo professor Marcelo Baqueiro, eu sou uma das pesquisadoras desse núcleo, e nós temos dados sobre jovens desde o ano de 2002, aqui em Porto Alegre, pelo menos, tá? Em 2015, nós fizemos uma onda em Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba, em 2019 também, e 2023, por falta de verba, nós sabemos, né, cada vez mais difícil ter verba para aplicação de pesquisas no nosso país, infelizmente, nós fizemos apenas aqui na capital gaúcha, tá? Mas o que eu tenho para dizer para vocês, comparando com os dados anteriores que eu já analisei? Se comporta de forma muito similar os jovens de Porto Alegre, os jovens de Florianópolis e os jovens de Curitiba. Tá? Então, provavelmente eu não vou estar fugindo muito do que eu vou dizer aqui para Porto Alegre, que deve ser uma realidade bem similar, né, pelos dados que nós já tivemos analisando antes, com os jovens de Florianópolis e Curitiba. Então, essa pesquisa ela é feita com jovens estudantes de escolas públicas e privadas aqui de Porto Alegre. Ela foi feita em 2023, com 602 estudantes do ensino médio, tá? Então, ela é uma amostra representativa, está se cumprindo todo o protocolo, né, de ser uma amostra que representa aqui os nossos jovens. Bom, por que eu trago esse dado sobre o interesse por política, né? Porque, assim, sempre que se fala em política, se torce o narizinho, né? E aí a gente vê que o jovem, ele, assim como a população em geral, apresenta pouco a nenhum interesse por política. 79% dos jovens afirmam que tem pouco ou nenhum interesse por política. Só que por que isso acontece? Porque o entendimento de política está muito relacionado com o entendimento de partidos políticos, e não como, por exemplo, cidadania, participação, envolvimento, engajamento, liberdade de expressão, tolerância, bullying, meio ambiente, questões que são extremamente importantes e que são assuntos políticos, né? Então, por isso que eu queria mostrar isso para vocês, né? Que a gente, em primeiro lugar, desmistifique isso da política, né? Ela está perpassando, assim, por todo o nosso... por outras questões, né? Eu fui ler aqui o bate-papo, mas acho que não era comigo, enfim. Então, por isso que eu quis trazer esse dado para vocês, tá? E, ao mesmo tempo que eu mostro esse dado, eu questiono vocês, né? Quando a gente entra lá numa rede social e acompanha os jovens, eles estão curtindo, comentando, compartilhando assuntos políticos. Então, realmente há um problema aí, né? Eles dizem não se interessar, mas ao mesmo tempo eles se interessam. Então, é porque há uma dificuldade de entender, né, o que é essa política, né? Eles têm interesse. Se a gente vai conversar com eles, eles querem debater sobre meio ambiente, eles querem debater sobre as queimadas, sobre a Covid, sobre as enchentes, que são questões que envolvem, né, falar sobre política. Bom, aqui, a gente faz uma pergunta, essa pergunta que é para mostrar o quanto as redes sociais estão muito importantes no dia a dia e a escola precisa retomar esse espaço. Até os anos de 2010, né, as pesquisas nos mostravam que os principais agentes socializadores, em primeiro lugar, era a família. Ela continua sendo a família. E, em segundo lugar, era a escola. Depois vinham os meios de comunicação e a igreja. Esse dado aqui é assustador, porque nós perguntamos, na hora de formar uma opinião sobre assuntos políticos, quais instituições abaixo você considera mais importante? A primeira e a segunda. Vocês podem ver, a família continua sendo a primeira. 42,9% dos jovens dizem que é em primeiro lugar. Só que, em segundo lugar, que deveria ser a escola, não é. A escola está
tanto em primeiro quanto em segundo lugar, com 11,9% e 10,8%. E quando nós vamos para a nossa última linha ali, a internet e as redes sociais, a internet ultrapassou, a internet e as redes sociais ultrapassou a escola. E em segundo lugar, ela está com 32%. Ela está quase ultrapassando a família daqui a uns anos. Então, ou nós entendemos que a internet e as redes sociais são ferramentas para formar cidadãos e colocamos isso em prática na sala de aula para utilizar como um aliado, ou a escola vai perder cada vez mais esse espaço de ensinar o jovem, de ser esse agente de socialização, que é extremamente importante. Por quê? Por que a escola é mais importante que as redes sociais e a internet? Porque a internet e as redes sociais é um espaço em que o jovem se autossocializa, ele reforça aquilo que a sua família e o que ele já crê. Enquanto a escola sempre foi o ponto de crítica, de contraponto àquilo que ele já pensa. Então, se eu acho que reciclar o lixo não é importante, na minha família não se recicla o lixo, quando eu vou para as redes sociais, eu vou confirmar vou buscar informações que confirmem que reciclar o lixo não é o que impacta para enchentes, não é o que impacta para o meio ambiente. Só que quando eu estou na escola, o professor está lá fazendo um trabalho de reciclagem já desde novinhos, né? Com as crianças e mostrando reciclagem é algo importante para o futuro. Reciclagem é algo essencial para o meio ambiente. Reciclagem é um valor que vocês precisam ter para a vida de vocês. Então, se a escola começa a deixar esse lugar ficar muito para trás como agente socializador, o jovem não tem o contraponto que é tão essencial na formação de um cidadão. Por isso que eu quis trazer esse dado. Aí eu trago algumas outras questões. Não adianta participar da política, pois não muda nada, né? Apesar de 51,5% discordar, né, metade, um pouco mais da metade, nós vemos que 40, né, e 8,5 tendem a concordar em parte. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Um entendimento sobre política que está muito relacionado a partidos políticos, e não no dia a dia, e não nas questões que fazem realmente impacto no dia a dia do cidadão, né? Aqui, é importante se preocupar com o meio ambiente. Vejam, apesar de 66,9% dizerem que sim, nós temos ali uma porcentagem que é meio assustadora, né? De mais de 30% que vão dizer mais ou menos a não. O que é isso? É a escola que tem que entrar aqui, né? E mostrar, não, aqui a gente tem que chegar a quase 100% de dizer que é importante se preocupar com o meio ambiente, né? Porque o planeta pode acabar mesmo se a gente não se preocupar, né? Qual o principal problema do país? Vejam, por que eu disse para vocês que a política ela é algo que eles querem se afastar? É por causa dessa resposta aqui. Enquanto as pessoas compreenderem que o principal o problema do país é a corrupção, como está aqui, 38,8% acreditam que é a corrupção, política é algo sujo, ruim, corrupto, que não leva a nada. Enquanto a gente tem que entender que o que nós temos como principais problemas do país são educação, desemprego, saúde e outras questões, como segurança, né? Então, enquanto o jovem vê que corrupção é um problema, ele está deixando de debater o que é essencial, o que é mais importante para se resolver a própria corrupção, mas para que ele resolva as coisas no seu dia a dia, porque ele está delegando para uma coisa que está longe dele, né? Aí aqui para mostrar sobre os valores, né? O que vem à sua mente quando pensa em democracia? Veja, em primeiro lugar, 40,5% vem votar, né? Mas o que me chama a atenção, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, é que, em primeiro lugar, né, fica em segundo lugar a respeitar o direito de todos. 16,2%, que é um pouco do que vocês né, tentam trabalhar, né? Esse respeito, né? E isso é importante, é mostrar realmente que estar em uma democracia é respeitar o direito dos outros, né? E como respeitar esse direito e como que o seu direito também tem que ser respeitado, né? Ali em segundo lugar, né, o que chama mais atenção é a liberdade de expressão, que é um outro direito, liberdade, né? É importante entender
que liberdade é algo essencial para a democracia, mas até que ponto, aí é isso que tem que formar esse jovem como crítico, até que ponto é liberdade de expressão, até que ponto é um bullying. É um bullying, então deixou de ser liberdade de expressão, né? Mas é importante, por quê? Porque é importante respeitar a todos, né? Então são questões aqui essenciais para que o jovem ele pense em democracia e que isso faz parte do dia a dia deles, né? Do dia a dia na escola, né, deles. Aí aqui, só para mostrar, né, tem se falado muito no direito de liberdade de expressão, você acha que as pessoas devem ter o direito de dizer o que pensam, independente de qualquer limite? Aí é interessante, né, que eles já percebem, né, o que é essa liberdade de expressão no dia a dia deles, né? Eles devem ter respondido entre depende, não, que é a maioria aqui, justamente por entenderem que eles estão sofrendo bullying, que as pessoas estão atacando as outras. Então, né, eles percebem que tem um limite, né? Aqui, apesar de ainda 22,3 dizerem, né, que sim, né, e 59,9 que depende. Aí aqui sobre as fake news, para vocês verem a importância de nós ensinarmos os nossos jovens, né, a terem essa educação midiática, né? Ao ler uma notícia, quais das seguintes ações você sempre realiza para determinar se está recebendo informações legítimas? 50,5 dizem que ver se o autor é real ou confiável, 62,7 ver se a data da notícia é atual, 63,7 ver se outros meios confirmam essa notícia, 59,9 ver se não se trata de uma piada. Aí baixa bastante, né, quando é para consultar assim em sites de verificação. 31,6 consulta um site de verificação e 33,1 consulta um amigo ou familiar, né? Apesar deles de estar ali uma porcentagem interessante de que eles buscam em outros lugares, assim, de outras formas verificar, ainda há uma porcentagem significativa de jovens que não buscam. Quando nós dividimos isso para entender escola pública e escola privada, os jovens que têm essa noção são jovens de escola privada, né, que buscam mais. Então, já está tendo uma educação midiática mais forte nas escolas privadas do que nas escolas públicas, e, bom, por vários motivos, né? Falta de infraestrutura, de capacitação e tudo mais, né? E aí aqui, você já teve contato com fake news em algum desses meios? Bom, esmagadoramente, 81,6 dizem que já tiveram insights, né? Então, nós precisamos ensinar eles, né, a como olhar, né, esses sites e fazer essa verificação e não passar adiante, né, essas informações falsas. Deixa eu parar aqui de compartilhar com vocês. Acho que parei de compartilhar. Bom, era um pouco isso que eu queria trazer para vocês, né, de dados e informações. E, bom, finalizar essa fala, né, parabenizando, né, a todas as educadoras e a todos os educadores que estão aqui presentes, né, pelo trabalho diário, né, que vocês fazem em sala de aula, né? Nós sabemos de todos os desafios que vocês enfrentam, de todo o trabalho fundamental que fazem com essas crianças, com esses jovens, né? E encorajam a todos vocês a desenvolverem projetos nas escolas ou nas salas de aula que promovam não só essa cidadania ativa, como também uma alfabetização, né, midiática, porque eu acho que é esse tom mesmo, né, alfabetização midiática, né, para que os jovens saibam como utilizar a internet e as redes sociais para fortalecer esses valores democráticos, esses valores que vão fazer deles cidadãos, né? Então, mostrar para vocês o quanto queria mostrar para vocês o quanto a escola é fundamental nesse processo e parabenizar porque eu sei que cada dia é um desafio enorme dentro da sala de aula, né? E a formação de um cidadão, ela depende muito dessa atuação de cada um dos professores, que faz parte do nosso dia a dia, né? Então é isso, e agradecer, né, por esse espaço, né? Estou aqui aberta para a gente conversar, debater, enfim. E se vocês quiserem esses dados, também compartilhar com vocês. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Jennifer. Pessoal, assim, a gente raras as vezes tem a oportunidade de ver falas tão claras, e eu acho que, assim, nem tudo a gente combina. Eu e a Jennifer conversamos algumas vezes, mas
é claro, né, sobre o geral, apresentando o prêmio, a ideia, mas eu acho que, principalmente vocês que já entraram no curso, já viram alguns dos conteúdos ali, perceberam, né, o quanto a fala dela nos é rica para dar vida àqueles recursos que hoje a gente tem em mão, tanto na cartilha quanto nos conteúdos, como também no que foi falado, Jennifer, na nossa primeira fala, né, na primeira aula, em que a gente apresentou o caso de escolas que trabalharam lá em Goiás, com processos onde já tem esse envolvimento cidadão, né, já tem essa motivação para esse envolvimento. Eu acho que isso fecha muito bem essa proposta, né? Eu estava aqui fazendo minhas anotações, porque para mim também é sempre uma aula a gente ouvir os colegas, e assim, né, quando a gente fala também desse lugar, né, da política, da gente ter esse olhar para a democracia, e eu acho que, né, para a vida coletiva, dessa maneira mais, vamos dizer assim, de que a gente tem um papel fundamental, e aí todos nós, professoras, professores, que passam por algum estágio de formação de alguém, a gente deixa também um pouco dos nossos valores juntos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta trazer também valores saudáveis, né? Eu adorei que a Jennifer usou o exemplo, por exemplo, do meio ambiente, né? Que tem muito a ver com como a gente respeita o nosso espaço, essa vida coletiva, e a gente está falando, né, de uma provocação de um prêmio que traz a criança como guardião escolar, né? Esse nosso cuidado no dia a dia. Mas essa criança que vai para casa e com a família, ela vai ser o guardião da sua família, ela vai ser o guardião da praça, ela vai ser o guardião lá na frente como jovem do posto de saúde, né? Daquilo que a gente tem como público. E eu acho que é muito bacana a gente poder refletir sobre isso. E, ao mesmo tempo, temas que também eu acho que são muito sensíveis hoje, e eu acho que essa é uma provocação muito, muito legal para vocês que estão em sala de aula, de como a gente pode trabalhar esse novo contexto onde a gente tem esse bombardeio de informações, mas ao mesmo tempo a gente precisa começar a entender cada um no seu espaço, cada um com o seu lugar no mundo, o seu lugar na cidade, o seu lugar na escola, né? A gente ao longo da capacitação tentou levar para vocês, por exemplo, conteúdos como comunicação não violenta, que tem super a ver com a questão do bullying, né? Mas, ao mesmo tempo, tem também a ver com a comunicação que essa criança está recebendo do mundo externo, que bombardeia muito mais do que somos capazes de bombardear, né, Jennifer? Uma criança está aí, a criança que tem o celular na mão, né, a criança de gerações como a minha, que tinha a televisão na mão, bombardeando já, era uma coisa, mas a criança com o celular na mão hoje, ela tem exponencialmente um número de informações muito maiores. Então, ela saber distinguir não só a realidade, mas também a realidade que não vai machucar o outro, né? Que não vai machucar aquele que está perto, né? De entender que essa harmonia provoca na gente uma ideia de coletividade mais saudável, é muito legal. E eu acho que a gente resgatar também essa importância da escola. A escola, como socializador, isso a gente sempre fala, até nas nossas... É claro, né? Quando a gente trabalha com concepções de pesquisa, a gente fica pensando nesses espaços de socialização, mas a escola como socializador, trazer a cidadania e trazer esses valores de forma positiva, levando a política para que esse jovem não cresça achando que é somente votar, né, que é igualmente importante, é um direito, faz parte do processo democrático, mas que é muito maior do que isso, né? A gente está tratando dessa vida no dia a dia, né? Dessa vida onde você olha tanto para as instituições, daqui você aprende a respeitar a sua família, os professores, aquela pessoa que trabalha na escola ali, que está garantindo que essa criança tem o direito de aprender, né? Mas tem o direito também de aprender a estar de forma saudável na escola. Então, é muito bacana para a gente se a gente consegue chegar nesse ponto hoje, fazendo essas reflexões, né? E, Jennifer, quando você estava fazendo sua fala, eu estava pensando aqui, né?
é muito desafiador hoje a gente levar esse processo para as escolas, e aí é uma provocação para as nossas professoras e professores que estão aqui presentes, ou que vão assistir o vídeo depois ali, a gravação vai ficar lá na nossa sala de capacitação, para que possam pensar assim, de fato, tem alguns projetos, como a gente viu o caso lá de Goiás, claro, ali tem projetos enormes, mas tem projetos que se desdobraram em projetos que são, como você exemplificou, né? Que são bastante simples e que são dinâmicas que às vezes começam na sala de aula, começam na interação entre os próprios professores, de dizer, olha, vamos aproveitar essa temática do prêmio e trabalhar mais alguns valores que tenham a ver com isso, né? Com uma criança que vai ser, de fato, esse guardião no sentido positivo, né? De alguém que guarda o outro, que leva o outro. E eu adorei essa tua provocação, porque a gente está, de fato, hoje tentando repensar como é que a gente pode fazer isso, né? Com as nossas crianças e lutando com esses desafios que vão sempre existir, mas eles vão ser diferentes, a gente vai passar por um, vai aparecer outro, né? E com essas emergências, né? E aí eu queria incentivar, não sei, professores e professoras, se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta, aproveitar aqui nossos minutinhos finais. Eu vi que a Mônica ali falou que vai ter aula, né? Eu sei que alguns de vocês têm aula também, estão no processo de correria, nem por isso que nem todos também conseguem participar, mas se querem deixar alguma pergunta, se vocês querem, né? Esses dados, Jennifer, se você também quiser ou puder compartilhar sua apresentação, a gente coloca na sala disponível ali para os professores, se não for um problema, pode me mandar que eu já coloco para eles. Mas assim, né? Vocês querem aproveitar esses minutinhos finais? Querem fazer alguma fala, aproveitando que estão aqui? Vocês podem usar também câmera, microfone, fiquem à vontade, tá? Aproveitando esse momento de silêncio, sempre que a gente faz uma pergunta, nosso pessoal está colocando ali o aviso, né, de suporte, então quem tem dúvidas ali em relação ao Moodle, ao prêmio, e a gente teve também alguns que não conseguiram cadastrar seus CPFs, tem ali os contatos, é só entrar em contato direto que o pessoal vai responder. Márcia, pode falar, Márcia. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Eu sou professora de anos iniciais, trabalho com 2 turmas de terceiro ano, e eu acho muito bacana esse projeto da cidadania e honestidade. E antes de ingressar no curso, eu conversei com os meus alunos sobre honestidade, a importância da gente ser honesto, até porque esse mundo ele tem tanta coisa ruim, e a gente tem que começar com os pequenos. E eu comecei a fazer um teste com eles, onde eu fazia ditado de palavras. Eles têm o gabarito que eles levam para estudar, e na hora do ditado eu pedia para eles guardarem. E autorizava eles levarem para casa e fazerem a correção. Mas eu iria trabalhar a honestidade deles. Quem errasse não poderia apagar, teria que fazer um X e escrever a palavra corretamente do lado. Eu me surpreendi com o resultado da honestidade das crianças, porque elas chegavam e diziam, nossa, Pro, eu errei X, mas está aqui para a senhora ver, eu não apaguei, mas eu copiei certinho. E eu acho que a gente precisa resgatar esse valor que ele está tão perdido já nos pequenos. Mas nós somos a peça fundamental que temos que dar esse voto de confiança. Porque a gente sempre tem o receio, eles vão querer burlar, vão querer enganar. Mas se eu não tenho essa capacidade de confiar numa criança, como eu vou trabalhar a honestidade? E eu venho me perguntando, e eu tenho trabalhado muito com eles essa questão da honestidade, e eles têm me surpreendido positivamente em relação a isso. Então, eu vejo que é uma busca que vocês têm essa preocupação também, tornar eles melhores dentro do que a gente precisa para que sejam pessoas boas. Eu não sei se eu posso falar. Ou se eu Deve, falo. por favor. Por favor. 2 coisas dessa fala que eu acho fundamentais, né? Primeiro,
quando tu falas em confiar nesses alunos, né? Isso é fundamental, que eu não trouxe aqui porque eram muitos dados, mas os jovens, por exemplo, quando nós perguntamos o nível de confiança deles em vários grupos de pessoas e instituições, depois da família, o professor é o agente que os jovens mais confiam. Então, isso tem que ser recíproco. Eles estão confiando nos professores, e se os professores confiarem nele, isso é legal, né? Eu queria trazer esse dado. E outra coisa que ensinar a honestidade é combater o fake news no futuro, né? Que é alguma coisa que a gente está falando. Então, eram só essas duas coisas que eu queria colocar. É muito legal, porque quando a gente fala de confiança, né, é de uma construção, vamos dizer, que demora, né? A confiança, ela demora muito na sua construção, mas ela é muito rápida também para ser quebrada. Então, quando a gente fala disso, a gente fala também, né, de que é um vínculo super importante ao longo da nossa vida, principalmente, né, todos nós que somos aqui professores, trabalhar isso constantemente, né, Márcia e Jennifer? A Maria da Rosa também está com a mão levantada. Oi, rapidinho aqui então. Eu estou retornando para a sala de aula depois de um tempo de uma experiência diferente. Estava trabalhando no socioeducativo, né? Com os meninos que têm a sua liberdade vigiada. E estou assumindo esse concurso agora, de 2004. Estou com 2 quintos anos e assim, olha. É maravilhoso tudo que você colocou aí, Jennifer, esse projeto, quando a direção te chamou, eu disse, não, tô dentro, vamos lá, porque toda sementinha que a gente puder plantar, o que a gente puder mudar e o que a gente puder reconstruir com eles é valoroso, porque eu lembro do depoimento dos meninos lá me dizendo assim, que eles lembravam de coisas que a prof falava na escola, sabe? Coisas que a prof falava. E quando a prof ia para a secretaria, e levava ele junto. Quando a prof ia para o lanche, e levava e dizia, fica sentado aqui no banco. Então, assim, essas coisas fazem com que a gente percebe que, mesmo quando eles erram, ou quando eles estão fora do espaço, né, que é o espaço de escola, da educação, de regras, de normas, enfim, da convivência enquanto cidadão, né, eles recordam, sim, de coisas boas que os profs que passaram pela vida deles conseguiram semear. Então, eu acho muito interessante o projeto, estou bem animada com o projeto. Nós trabalhamos o ser, ter e solidariedade, e não tem daí como não trabalhar com o vínculo cidadania, né? E a gente trouxe algumas questões em relação, e eu ainda não estou na plataforma, né? E também não assisti a primeira aula, mas eu estou assim maravilhada com o trabalho. Eu estava imaginando o contexto de escola enquanto a Jennifer ia falando. Fiz um monte de anotações aqui, tá? Também a liberdade de anotar e tirar umas fotos ali de uns slides para a gente ter uma ideia do que fazer, né? Dentro disso. É uma proposta muito bacana. Parabéns aí, equipe. Sabe o que eu acho interessante dessa fala? É que isso eu vejo muito, muito quando eu vou nas escolas fazer essas palestras, é realmente o quanto o jovem diz, eu lembro que a professora me ensinou isso. A professora, então, que é fundamental, porque vai ao encontro de eu falar que os jovens realmente confiam mais nos professores, de todas as instituições, os pais são os professores. Então, se eles confiam e isso impacta na vida deles, né? Por que está acontecendo isso de, por exemplo, as redes sociais estarem tomando os lugares dos professores? Aí eu falei da confiança, né? Porque a Márcia tinha falado. Tanto que os jovens confiam mais nos professores do que nas redes sociais, tá? Só que na hora de buscar informação, eles buscam mais nas redes sociais do que com os professores. Então, há um problema. Eles confiam nos professores, mas é algo que eles estão substituindo para se informar com as redes sociais. Então, tem que conseguir conectar essas duas coisas, porque já que eles confiam muito mais nos professores, eles também têm que continuar buscando essa fonte de informação também nos professores, né?
E isso impacta bastante na vida deles. Eu também, né? Vou me lembrar por que eu escolhi tal área para estudar, porque teve uma professora lá na 6ª série que fez eu escolher e estar onde eu estou. Isso é sempre fundamental, né? Mas a gente precisa aprender a como lidar com isso, do professor ser esse papel fundamental com o jovem e trazer a internet e as redes sociais para conectar as duas coisas, né? Bem lembrado, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente tem, e a gente não pode esquecer que isso, né? Esse aparelhinho que fica com a gente grudado 24 horas por dia, que a gente acorda e dorme do lado dele, chamado celular, ele deixa a gente muito próximo, muito fácil acesso, e às vezes, muitas vezes você acaba quebrando esse vínculo, mesmo que você confie para muita coisa, né? A gente quebra esse vínculo de buscar em quem a gente confia para buscar naquilo que está muito disponível, né? Muito acessível. Então, é um trabalho, um esforço, né? Eu sou professor de crianças um pouco maiores, mas, né, essas crianças grandes também passam por isso. Então, a gente tem que começar, né? E a gente tem que sempre reforçar isso, esse papel de que não é só uma confiança no sentido, vamos dizer, da educação pura, no sentido disciplinar, mas de uma educação de tudo que a gente está falando aqui, né? De valores, né, Jennifer? De uma coisa que é uma construção da gente estar junto. E que o professor, eu adorei os depoimentos, e quando a Maria da Rosa fala, né? A gente busca os professores. Eu, muitas vezes, antes de entrar numa aula hoje, já estou há 23 anos em sala de aula, eu ainda lembro de professores meus, do ensino médio, ou até antes, de algumas coisas que me fazem pular esse desafio, né? Porque lá eu tenho certeza que construir alguma coisa positiva. Então, isso é muito bacana, porque significa que a gente, realmente, vocês que são professores, principalmente quem está com crianças mais novas, sabem que elas vão carregar para a vida aquilo que vocês estão entregando hoje, né? Então, é muito bacana a gente poder falar disso. Não sei se tem mais alguém que quer dar mais algum depoimento, fazer alguma pergunta. Se não, gente, assim, como a gente tem, né? A gente sabe que todo mundo tem super compromissos. Eu quero deixar a Jennifer livre primeiro, agradecer novamente pela fala, agradecer por ter compartilhado. Já coloquei na sala da capacitação os slides, tá, pessoal? Quem quiser olhar, a gente já lá, tá ali da divulgação, na sala do Moodle, quem já acessou. Agora a gente vai dar só umas orientaçõezinhas técnicas, aproveitando que tem gente que ainda não conseguiu entrar no curso. Eu vou fazer uma fala rápida, mas eu queria, Jennifer, super obrigado mesmo pela gentileza aqui de compartilhar conosco a tua fala. E assim, dizer também, né, assim como você se colocou à disposição, a gente está aqui à disposição também, né? Foi super positivo te ouvir hoje e espero que a gente possa contar contigo mais vezes também, que a gente perturba as pessoas e a gente vai atrás mesmo de quem é bom, tá? Daniel, muito obrigada, eu que agradeço. Só vou finalizar rapidinho e dizer assim, o que vocês estão passando para uma criança ou para um jovem, ela vai passar em casa para os pais. Então, aquilo que a reciclagem do lixo que tu vai ensinar para essa criança, ela vai chegar em casa, eu tenho uma filha de 2 anos, ela vai chegar em casa e vai me forçar a fazer isso, né? Então, quer dizer, aquilo que parece que é só a honestidade, que é só com essa criança, né, que a professora falou e relatou, ela vai cobrar do seu pai, da sua mãe, né, da sua família. Então, é isso que é legal, o papel do professor, que é em sala de aula com essas crianças, com esses jovens, ele se amplia, ele tem uma ampliação enorme, porque vai para essas famílias também, né? Então, mais uma vez, parabenizar pelo trabalho de todos os educadores aqui, porque é fundamental. Não existe formação de um país, projeto de país, não existe país se não tem, né, o trabalho de vocês, e que a gente sabe que é tão sufocado as coisas por falta de infraestrutura, né, e tudo mais. E parabenizar, né, Daniel e a Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Agradecer pelo convite. Daniel, posso falar um pouquinho com a Jennifer? Claro. Eu não sei se a Aline quer falar alguma coisa. Desculpa, tinha alguém na minha frente. Não,
Ah, tá. Mas pode falar, Marisa, por Tá. favor. Não, primeiro, de novo, agradecer, né, a aula. Queria só compartilhar algumas coisas, e óbvio que não em relação às salas de aula, porque eu só estive nelas como estudante, né, não sou professora, é, mas a respeito de um projeto, Jennifer, o Daniel citou aqui o de Goiás, né, o projeto, os projetos, que Goiás tem mais de um, que se relaciona com as escolas, mas a CAGE, que é a nossa co-irmã aí do Rio Grande do Sul, né, que é a CGE do Rio Grande do Sul, mas que está dentro do Secretaria da Fazenda, ela está com um projeto novo nesse sentido, Jennifer, que te convido a olhar, né, a conhecer, tem nas redes sociais, a gente falou aqui sobre redes sociais e como elas nos influenciam, eles estão nas redes sociais com esse projeto, se chama Escola Íntegra. Eles se inspiraram no nosso prêmio aqui e estão fazendo um trabalho bem legal, enfim, é um enfoque um pouco diferente, mas com algumas temáticas que a gente está trabalhando aqui, eles têm mais anos envolvidos, são anos mais de idade superior aos que a gente trabalha aqui, trabalham com vídeos, com poesia, com redações, uma outra pegada, mas é bem legal. Acho que até talvez tu, como pesquisadora, seja um campo bacana e pessoas bacanas para tu fazer esse contato. Posso depois te passar, se quiser, específico, mas ele responde bem no WhatsApp, se chama Álvaro, é o auditor da CAGE, que é o responsável, que é o coordenador, na verdade. E, de novo, dizer da minha alegria da gente poder, nessa noite de terça, estar aqui falando desse tema, né? A gente ficou falando, claro, a tônica aqui são os professores, mas são temas que a gente trabalha aqui na CGE, e esse é o motivo primeiro pelo qual a gente escolhe um projeto como esse, né? De participação social das crianças, né? Com a tua pergunta inicial lá de porquê, né? Da parte da CGE, a gente escolheu esse projeto e escolhe esse projeto há 6 anos, porque são temas muito caros para a gente, cidadania, democracia, respeito, participação, que são o nosso métier, que são o nosso negócio, né, como área de atuação profissional. E tudo isso, no fim, qualifica cidadãos para que a gente tenha ajuda na nossa missão institucional, que é controle, né? Através de controle social, através de participação social qualificada, que é uma grande dificuldade que a gente tem. E aí acho que eu não tinha acesso aos dados que tu falou, né? Achei super interessante e reforçam a nossa prática aqui, que a gente tem essa dificuldade do cidadão qualificado, né, para fazer participação social e não só, e não estou falando aqui do que as pessoas mais veem como participação social, que é fiscalização, denúncias nesse sentido, mas de fato para a melhoria dos serviços que a gente presta como serviço público, né? Falando um pouquinho da parte online, né? Eu acho que é uma dificuldade que nós temos ainda, a área pública, de se aproximar e de atuar nessa parte não da educação midiática só, mas de estar mais perto da sociedade de forma online. Por exemplo, uma forma de participação social que é bem aderente com isso são os conselhos de usuários de avaliação de serviço público, que vários deles já são online, e também temos dificuldade de ter pessoas para participar disso. Então, voltando para responder a tua pergunta lá inicial de por que trabalhar, né, isso, e aí não na sala de aula, mas com esse projeto, aqui pela CGE é por esse motivo, para a gente conseguir qualificar pessoas, cidadãos, né, em várias temáticas, né, em transparência, em tudo o que é o nosso negócio aqui, e que a gente consiga ter mais aliados nessa missão, que não é uma missão fácil, né? É uma missão difícil da gente fazer como servidor e como cidadão. Tu falou uma hora da parte de como abordar isso, né? E daí eu queria puxar a sardinha para nossa brasa aqui, Daniel, e falar do material que a gente elaborou, né? Na verdade, numa parceria com a UDESC, da cartilha que a gente vai lançar no âmbito do prêmio. E que, Daniel, me desculpa se eu estou fazendo um spoiler da tua, da tua fala. A gente não combinou. E que esse material, a gente se esmerou em criar uma forma de abordagem para facilitar essa abordagem dos professores com os alunos na sala. É óbvio que os professores já têm várias ferramentas, né? É óbvio, assim, para além desse óbvio, o nosso esforço de fazer um material para a gente falar especificamente sobre o tema do prêmio e do tema desse ano, que é sobre
como ser guardião do espaço escolar, guardião do patrimônio público, né, que é a missão de defesa de patrimônio público que a CGE tem, mas que temos todos nós como cidadãos também. Então, quero, assim, com esse breve apanhado, te fazer um agradecimento pela tua fala. Como o Daniel falou, a vida ajeita, né? A gente não combinou essa fala tão assim, e ela casa muito bem com tudo que a gente tem trabalhado aqui. E te agradeço e que bom que a gente pôde te ter aqui essa noite. Jennifer, super obrigado, né? Então, a gente te libera um pouquinho mais cedo do que o pessoal, só para a gente agora passar os técnicos, mas, claro, se quiser ficar também, a gente vai mostrar ali o acesso ao Moodle, tá? Mas, de novo, super obrigado e vamos nos falando. Espero que a gente possa trabalhar juntos mais vezes, eu estou bem feliz. Tá, pessoal, então vamos, eu sei que tem alguns de vocês aqui que ainda não acessaram o Moodle, né? Como eu coloquei ali no chat, a gente tem tentado mandar para vocês e-mails com essa orientação. A Renata acabou de colocar uma mensagem ali, né? A Fernanda colocou a mensagem da Renata que com link para o vídeo do tutorial e como acessar. Então, quem quiser fazer o primeiro acesso. Ai, ótimo, Jennifer. Obrigado por compartilhar o contato aí com o pessoal, tá? A gente tem, então, né? Eu sei que alguns de vocês tiveram algumas dificuldades. Queria já deixar um registro, né? Primeiro, a gente teve um probleminha aí de adequação do sistema e teve que solicitar para vários de vocês, para todos vocês, na verdade, o CPF, para a gente poder fazer o acesso ao sistema de forma adequada. E com isso, né, algumas pessoas demoraram mais até o acesso. Já aviso, a capacitação vai ficar aberta por mais tempo. Vocês vão ter esse tempo, inclusive, para fazer durante, né, o momento em que vocês estejam trabalhando com as crianças em cima do edital do prêmio, tá? Na sala, quem já entrou, já encontrou a cartilha, encontra também os vídeos, né? Não esquecer de colocar ali a conclusão. Quem não entrou, vamos lá, né? O endereço que está aqui no chat, né? Vocês vão entrar, vocês vão acessar. Eu vou compartilhar a minha tela, só simular um acesso. Eu peço só que tenham um pouquinho de consideração, que, na verdade, quando eu entrar no Moodle, ele vai ser um pouco diferente do que vocês vão ver, mas o acesso até lá é o mesmo de vocês, tá? Então, vocês vão vir aqui no navegador de vocês e digitar o endereço que está ali de vocês, é moodle.desk.br. Bom, qual é a primeira coisa que vocês vão encontrar? E eu espero que minha tela esteja sendo exibida. Tá aparecendo para vocês? Tá. Ah, tá bom, porque para mim ela não aparece como exibição. Mas a gente tem aqui, então, né, essa primeira tela. Você entrou pela primeira vez aqui. Vocês vão olhar que aqui do lado esquerdo, abaixo do banner, tem primeiro acesso. Esse é aquele vídeo que a Fernanda colocou na mensagem, a mensagem da Renata, que ela está orientando. Nunca entrei no Moodle. Dá uma olhadinha no vídeo, é super rápido, super didático. Ele vai ajudar vocês a se localizarem no acesso ao Moodle, tá? O usuário, CPF, a senha, vocês, eu vou colocar, para acessar tá lá em cima, tá? No canto direito. Eu vou acessar aqui e já te falo, Maria da Rosa, o que você pode fazer. Vou pegar o teu caso aqui rapidamente depois e a gente olha, mas eu vi, tem uma Maria da Rosa ali, provavelmente você já esteja com acesso, tá? Então você vai entrar, entrou aqui no primeiro site, você vai colocar o teu CPF, não tenho senha, clica em perdeu a senha. Ao clicar em perdeu a senha, ela vai para o teu e-mail. É importante isso para quem não acessou ainda, que talvez não tenha visto, não tenha recebido, entra ali em perdeu a senha, ele vai mandar orientações para o e-mail que você mandou para o cadastro. Com essas orientações, você consegue fazer o primeiro acesso normalmente. Tá? De novo, tem alguma dúvida? Dá uma olhadinha no vídeo. Fiz isso e não chegou no meu e-mail. Pode ser que tenha algum erro de digitação na hora de cadastrar o e-mail, teve alguma coisa. Entre em contato com o suporte do Moodle. Tá? Em alguns momentos aqui no chat, foi colocado o endereço lá do suporte do Moodle. Estou com problema de acesso, coloquei meu CPF certo, quando coloco perdi a senha, não recebo. Olha ali que vai ter o e-mail do suporte do Moodle, manda um e-mail para lá, tá? Então, isso não é problema. Quem
quem está presente aqui, ou quem vai depois assistir essa gravação, que porventura ainda não tenha passado o CPF para o pessoal da CGE, está ali o contato para vocês entrarem o mais rápido possível, que elas vão colocar, passam para a gente cadastra, leva um pouquinho de tempo até cadastrar no sistema, o sistema girar, colocar vocês, mas aí vocês vão estar cadastrados, tá? Depois disso, espera uns 2 dias e tenta o acesso, que aí desse jeito que eu falei, botando o CPF e a senha. Mas vamos lá. Colocou aqui, acessou, o que pode acontecer? Como eu disse, vai parecer diferente para mim, porque eu tenho um monte de sala, um monte de coisa e acesso sempre. Vai estar cursos acessados recentemente. Se você não acessou o Moodle ou tem outros cursos que você acessou, é a primeira vez que você está entrando no prêmio, ele não vai aparecer de cara para vocês. Então, tá com alguma dificuldade? Vem aqui em cima, ó. Tem aqui em cima painel, minhas salas e buscar salas. Vem aqui em minhas salas. Não se assustem com o número de salas, a gente tem inúmeros cursos. Vai aparecer um bannerzinho com a Catarina. Achou a Catarina? Prêmio Honestidade nas Escolas 2024. Só entrar, vocês estão dentro da sala e vocês vão ver tudo, tá? O que tem acontecido? O pessoal que já está cadastrado, que já foi cadastrado, né? A gente tem enviado alguns e-mails que é para estar chegando no e-mail de vocês, tá? No cadastro de vocês. O pessoal da CGE também tem enviado e-mails para todos, né? Lembrando do cadastro, do CPF, etc. Se vocês tiverem com alguma dúvida, não estão conseguindo, entra em contato, não esquece de mandar o nome completo, já manda o CPF e e-mail para a gente verificar se teve algum problema, tá? Nesse meio tempo. Mas, assim, a gente tem visto, já tem quase 300 pessoas cadastradas na sala, então pode ser que você não tenha recebido o e-mail avisando que você está cadastrado. Eu verifiquei hoje, realmente teve um problema no envio dessa confirmação, né? Eu falei com o pessoal do suporte, então o que é que eles me orientaram? Para quem nunca entrou, eu mandei uma mensagem, essa mensagem é para ter ido ao e-mail de vocês, se não tiver nenhum erro do e-mail, tá? Então, mandei hoje à noite, um pouquinho antes do início da aula. Dá uma olhadinha no e-mail de vocês, que foi essa mensagem, com todos esses endereços que o pessoal está reforçando para vocês, com todas essas orientações, mas a gente está à disposição também, se vocês precisarem. Só um último lembrete, e aí, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode tirar. Quando vocês acessarem os cursos, vocês vão ver que aqui na cartilha está escrito aqui conclusão. Vocês precisam marcar essas atividades como feitas, tá? Então, essas que têm conclusão, que são os vídeos, a cartilha, e lá no, todas as que tiverem conclusão, vocês marcam, tá? Como feitas, como concluídas. Por quê? Porque aí nós vamos gerar para vocês a gente vai gerar os certificados para vocês, para todos aqueles que marcaram as atividades como concluídas. A gente acabou de falar de confiança, esse é um estilo de curso de autodidático, né? Então, vocês marcam que concluíram, vocês fazem, né? Fazem isso e, ao final, a gente gera o certificado e manda para vocês o aviso do certificado para que vocês possam, na própria página do Moodle, ao final do curso, lá um pouquinho mais adiante, a gente vai deixar para vocês disponível o certificado. A gente espera aí mais um mês de janela, provavelmente, que vocês tenham de acesso ao curso, mas se alguém tiver mais algum problema, avisa e a gente vê como é que a gente vai lidar, tá? Não sei se algum de vocês tem alguma dúvida. Vou aproveitar aqui... A Maria da Rosa falou que está sem usuário e senha. Maria da Rosa, se você puder fazer esse teste, como eu falei, de entrar lá no moodle.desk, tentar o acesso, ver se você consegue colocando o teu CPF, pedir a senha, se ela vai para o teu e-mail. Se não, manda um suporte para o Moodle. Mas tem mais alguém com dificuldade de acesso? Teve alguma dificuldade quem já acessou no curso? Obrigado por estar testando, tá? A gente também fez alguns testes hoje com outros e é assim mesmo. A gente vai resolvendo e vocês vão tendo acesso, tá? Mais alguém? Se não, gente, Marisa, Jéssica, eu vi que a Fernanda está por aqui também. Tem mais alguma coisa? A gente deixa essa explicação, logo o pessoal da CGE também edita o vídeo, a gente já coloca lá para aqueles que precisaram sair para a aula, para quem não pôde assistir, quem perdeu o início,
né? E claro, né, com as outras pessoas que porventura também ainda não entraram aqui, não puderam entrar hoje, como eu disse, a gente tem 300 pessoas ali quase cadastradas, então com certeza depois vocês vão poder assistir, tá? Se não, de novo, queria agradecer a todos e a todas, assim, muito legal, e queria fazer um agradecimento especial para quem colocou nos fóruns nesse ano a gente deixou os fóruns como uma alternativa de debate a vocês, e vocês fizeram algumas falas maravilhosas ali, eu tenho acompanhado. Podem ficar à vontade para interagir nos fóruns, fazer comentários, etc. É para isso mesmo. Os materiais que estão ali, tá? São materiais de apoio. A gente, esse ano, diferentemente do ano passado, para quem participou, a gente tentou focar mais em sites, materiais mais simples. Por quê? Porque a gente pensou que desta forma, acessando, alguns de vocês podem querer acessar com seus alunos, podem querer ver. Então, a linguagem é menos complicada do que a gente trazer mais artigos. Tem um outro artigo, claro, que alguém vai querer olhar, algum texto mais pesado, mas tem algumas coisas mais leves. Tem a nossa Constituição que está ali disponível para vocês, tá? Então, vocês podem ficar à vontade aí para acessar os materiais e usar da maneira como vocês acharem melhor. Nem todos, claro, vão querer usar todos os materiais e não é para isso. A gente só deixa uma biblioteca para vocês, tá? Mas é isso, então, gente. Espero que vocês consigam acessar, quem não conseguiu, e qualquer dúvida a gente está à disposição. Obrigado novamente, Marisa, e todo o pessoal da CGE aí que tem feito esse trabalho maravilhoso. Estamos aí. Obrigada a todos. Obrigada, Daniel. Obrigada a quem está participando. E a gente segue à disposição também. Se tiverem dúvida, entre em contato com a CGE que a gente ajuda.